Olá, Luiz Kekia, muito obrigado por estar conosco. Luiz Kekia é historiador e ele tem mestrado em Ciências Humanas e é doutorando também em Ciências Humanas. E aí, bora trocar, Kekia? Vamos lá, Thiago. Beleza. Uma pérola que está solta no universo e você nunca põe a mão. Cuba é comunista ou já foi comunista? Cuba é socialista, né? Nenhuma sociedade é comunista porque nenhuma sociedade pôde ainda abolir suas classes. Vamos imaginar o seguinte, da mesma forma que o capital precisa ser global para funcionar, o comunismo também precisa ser global para funcionar. Então, o que a gente consegue ter hoje são sociedades que criam estruturas socialistas buscando a transição, né? Cuba, por exemplo, que aprovou uma legislação recentemente, uma nova Constituição, e foi um processo muito lindo como eles construíram essa nova Constituição em Cuba, com a ampla participação da sociedade, construindo as demandas, enfim. Lembrando tudo que o Marx falou, as experiências vão acontecer a partir daquilo que está posto para a sociedade, não daquilo que a gente deseja. Então, Cuba é uma pequena ilha com pouco mais de 11 milhões de habitantes. Então, quer dizer, Cuba tem menos pessoas, talvez, do que a cidade de São Paulo, né? Por ser uma ilha muito pequena, ela não permite grandes variações daquilo que ela produz em termos de agricultura. Tudo que chega lá tem que chegar por mar. Então, se você quiser abrir uma fábrica e precisa comprar uma peça gigantesca feita na Alemanha, vai ter que chegar por mar. Então, tudo é muito caro ali, né, nesses processos de grandes estruturas, de infraestrutura. E Cuba hoje passa pelo mais severo bloqueio econômico que uma nação já impôs à outra, que é o que os Estados Unidos faz contra Cuba. E aqui eu vou até fazer um parênteses, né? Se os capitalistas acham que o socialismo não dá certo e que o livre mercado é o caminho, por que eles não deixam as nações socialistas livres para tentar existir e fracassar se eles acham que vai fracassar, né? Por que eles ficam forçando a mão? Mas, enfim. Então, Cuba percebeu o seguinte, somos uma pequena ilha que não tem condições de produzir tudo que precisa, estamos passando por um bloqueio violento e a gente precisa gerar recursos para conseguir investir na própria ilha. Então, já há muito tempo, Cuba tem investido demais no turismo, porque é um lugar, além de ser socialista, é no Caribe, né? Então, é esse lugar maravilhoso, né? Ele investe muito no turismo, mas não quer ficar presa só ao mercado, né? do turismo, ele quer ter uma produção interna. Então, em Cuba, se permite algumas formas de propriedade, produção. Você tem aquilo que é produzido pelo próprio Estado, você tem aquilo que é produzido pelas pessoas em regime de cooperativa, e agora se permite que as pessoas tenham pequenos comércios. Sempre existiu, né? Mas agora foram regulamentados os pequenos comércios. Tem pessoas, por exemplo, que é muito comum, você acha isso na internet, se você quiser ir para Cuba e colocar no Google hospedagem em Havana, você vai ver várias pessoas que abrem suas casas para receber turistas. Quem teve essa experiência fala que é muito mais bacana, às vezes, que ficar no hotel, né? Porque você fica mais próximo das pessoas. Então, você permite a existência de pequenos empreendimentos. Agora, se você é um cubano que tem um pequeno empreendimento, você tem a garantia de que o seu funcionário ele não precisa daquele salário para pagar nenhuma conta básica dele. A moradia, ou ela é gratuita ou ela é muito barata. A alimentação, parte do que é básico, é dado pelo Estado. A alimentação necessária para as crianças, né? Leite, enfim, cereais, aquilo que é necessário para as crianças para a primeira infância é dado pelo Estado. A saúde também, a educação também. Então, os funcionários sabem que o básico já tá provido pelo Estado. Agora, se você é esse pequeno empreendedor, você também pode desenvolver sua atividade com muito mais tranquilidade. Esse pequeno empreendedor sabe que ele tem muito mais condições ou que ele está muito menos amarrado nas necessidades dos seus funcionários, nas próprias necessidades. Porque ele sabe que aquilo que ele está empreendendo é para um ganho além daquilo que está posto. Agora, você pode falar assim, não, mas Cuba é um país muito pobre, né? Então, não tem assim tanta qualidade de vida. Aí eu acho que a gente entra num assunto que eu acho que é muito importante, que os países em transição ao socialismo são vítimas de grandes embargos e grandes bloqueios por parte, sobretudo, dos Estados Unidos hoje e dos países e boa parte dos países europeus. E eu acho que isso é algo que faz com que a nossa avaliação sobre as experiências socialistas fiquem muito empobrecidas, porque a gente olha a Venezuela, olha Cuba e a gente vê países muito pobres e a gente fica se questionar, então, mas o socialismo então não dá certo? Eu acho que é importante a gente compreender que o papel dos bloqueios
bloqueios. Então, pegar um exemplo ainda sobre Cuba. Quando a gente fala em bloqueio, o que a gente está falando é um conjunto de leis, de várias leis, que criam situações de estrangulamento na ilha. Um exemplo. Existe uma lei chamada Lei dos Pés Secos. O que é essa Lei dos Pés Secos? Ela diz o seguinte, que qualquer pessoa que fugir de Cuba, que abandonar Cuba, atravessando o pequeno trecho de oceano que separa Cuba dos Estados Unidos, e conseguir colocar os pés na praia, é perdoada de qualquer crime que ela tenha cometido para fazer isso. Quando que essa lei entrou em vigor, quando que ela foi mais acionada? No final dos anos 80, começo dos anos 90, a União Soviética deixou de existir e a União Soviética era o país que mais tinha relações internacionais de comércio com Cuba. Então, Cuba, de repente, da noite para o dia, ficou sem seu principal parceiro econômico. Faltou comida, faltou energia elétrica, faltou um monte de coisa. E aí você imagina o seguinte, uma ilha que perdeu seu principal parceiro econômico, da noite para o dia ela fica na miséria. Esse é um período que em Cuba ficou conhecido como um período especial, e as pessoas querem ir embora, as pessoas querem ter uma vida, né? E aí você sabe que aquele país que está ali, ó, logo, atravessando esse trechinho de mar, está dizendo que o que eu fizer para chegar lá, eu estou perdoado. Então, na verdade, você estava incentivando que as pessoas sequestrassem navios, os aviões. Se ela matasse alguém para isso, não tem problema, você chegar aqui você está perdoado. Então isso é uma forma de provocar uma situação de caos. A outra lei é a proibição de que empresas que queiram vender seus produtos nos Estados Unidos, essas empresas são proibidas de terem relações com Cuba. Vou dar um exemplo bem concreto. Uma amiga conhecida mesmo, né, na minha relação, que é engenheira, ela e o pai tinham uma pequena empresa de engenharia e elas conseguiram fechar um negócio com um mercado ali, com um parceiro nos Estados Unidos. Chegaram para eles um questionário e o questionário dizia exatamente assim: você tem negócios com Cuba? Você tem negócios com o Irã? Você tem negócios com... E dá uma série de países? E se ela colocasse um sim em qualquer lugar, ela estava proibida de vender nos Estados Unidos. Ou tem uma famosa marca de chocolate da Suíça que fechou para vender seus produtos, fechou um negócio de vendas com um grande mercado nos Estados Unidos, só que eles tiveram que mudar o açúcar que eles usavam, porque o açúcar vinha de Cuba. Então você percebe que esse cerco econômico ele vai estrangulando o país. Um outro detalhe importante, como a gente falou, Cuba é uma ilha. Então, tudo que chega lá chega por navio. Existe uma lei nos Estados Unidos que diz o seguinte, que qualquer navio que aportar Cuba, navio de negócios, né, de transporte, fica automaticamente 6 meses proibidos de aportar nos Estados Unidos. Ou seja, se eu sou uma grande empresa de transporte marítimo, se eu fecho um negócio com Cuba, eu já ponho um valor a mais que é para compensar esses 6 meses que eu não posso ir para os Estados Unidos. Então, tudo fica muito caro. Nesse período de pandemia, os Estados Unidos criou novos regramentos para impedir que chegassem respiradores, né, os ventiladores na ilha. A gente fazia avaliação do que é esse período de transição, a gente precisa conseguir compreender o que é esse período de transição no mundo concreto. A gente não pode pensar em abstrato, a gente tem que pensar no mundo concreto e em amplas oscilações. Ainda assim, Cuba é um local que, apesar de ser um local empobrecido pelo bloqueio, é um país que tem uma das melhores sistemas de educação do planeta, tem um dos melhores sistemas de saúde do planeta. A vida cultural em Cuba é extremamente diversificada e chega em todos os lugares. É interessante, eu li esses dias que parece que, se eu não me engano, Cuba é o país que tem mais professores de educação física per capita das Américas. A saúde de Cuba, um dos grandes feitos da saúde de Cuba, olha que interessante, quem criou o sistema de saúde de Cuba foi o próprio Che Guevara, que era médico, né? E quando teve a Revolução, a maioria dos médicos eram médicos muito ricos e fugiram de Cuba. Então, Cuba ficou quase sem médico. Eles reconstruíram todo o seu sistema de saúde, a parte quase que do zero. Então, Cuba, apesar de ser uma nação empobrecida, não por conta do socialismo, mas por conta de todo esse bloqueio, ainda é um país que dá plenas condições de vida, de existência, com dignidade para os seus cidadãos e cidadãs. Aí tem que pegar os exemplos concretos das nações que nós temos hoje, que se colocam como nações socialistas ou em transição ao socialismo, para conseguir entender se vale a pena apostar na proposta socialista ou não. É interessante notar que algumas das nações que melhor têm lidado com a pandemia hoje são as nações socialistas. Agora, por que isso acontece? Porque você tem uma sociedade em que ela pode parar tudo que ela está fazendo para cuidar dessa situação, colocar todos os seus investimentos nisso. Como nessas sociedades, o lucro ele não é a coluna central da sociedade, o fazer a riqueza individual não é a coluna central, a sociedade pode se organizar em função das demandas imediatas, urgentes, como é esse caso. Quando a gente pensa aqui no Brasil, por exemplo, a gente fica num debate assim, abre a economia
porque a economia não pode parar, ou isola as pessoas em casa. Olha que interessante, é triste, né? Quando eu falo interessante, não estou querendo dizer que é bacana, mas olha que interessante. Numa sociedade capitalista, se tem que escolher entre ficar em casa e se proteger, ou se arriscar na rua para fazer a economia andar. Olha como é cruel isso, né? Vou pegar uma historinha do Eduardo Galeano, que ele fala que o cozinheiro chegou para ali a galinha, o pato, a codorna, as várias aves ali que ele ia preparar, e ele fala assim, olha, eu sou um cozinheiro muito democrático, eu vou deixar vocês escolherem o que molho vocês querem ser cozidos, né? Aí o pato levanta a asinha e fala assim, mas e se eu não quiser ser cozido? Essa opção você não tem, você vai ter que escolher o molho. O capitalismo é isso, é uma sociedade que te põe para escolher, entre aspas, a forma como você vai sofrer. Numa sociedade socialista, o que está na centralidade das relações é o ser humano. É como fazer com que toda a riqueza que a gente produz atenda às necessidades do ser humano. Essas são as sociedades em que, mesmo bloqueadas, embargadas, proibidas, elas conseguem ainda serem espaços, sociedades não perfeitas, a gente não está falando de perfeição, não estamos falando de paraíso na Terra, mas onde o ser humano está um pouco mais garantido naquilo que ele precisa. Eu lembro que eu trabalhava com um cara da mesma idade que eu, né? Ele passava o dia falando assim, por que vocês comunistas? Por que Cuba? Por que isso? Por que aquilo? E aí um dia eu falei assim, me dá 20 minutos para conversar, para eu falar. Aí o cara me deu esses 20 minutos. Peguei a folha de sulfite como essa aqui, fiz 3 colunas e coloquei assim, Brasil, Cuba, e falei para ele, escolhe um país da Europa que você acha mais fantástico. Ele escolheu a Suécia, aquela Suécia. Eu falei assim, Brasil, quando que a gente vira Brasil, né? Quando que a gente se torna independente? Aí o cara assim, lá 1822. E Cuba? Cuba com a Revolução, em 1959. Então, quer dizer, mais de um século depois. E a Suécia, desde quando existe? Desde a Idade Média eu já ouvi falar. Então, eu vou colocar aqui pelo menos 1000 anos para esse país. Aí eu coloquei na tabela assim, ensino gratuito universal de qualidade. Tem no Brasil? Mais ou menos. Tem em Cuba? Tem. E na Europa? Também tem. Saúde universal, ampla, tem no Brasil? Em Cuba, tem. E na Suécia? Tem. Aí a gente foi elencando os principais fatores que são fundamentais na vida das pessoas. E aí o rapaz chamou um susto e falou assim, cara, o Brasil, que é Brasil desde 1822, não tem nada disso. O país europeu levou 1000 anos para ter. Cuba está construindo a partir de uma revolução que foi em 1959. Quer dizer, dessas 3 experiências, talvez a experiência europeia seja mais avançada, mas ela teve 1000 anos para isso. Ela teve desde a Idade Média para cá. Cuba está conseguindo fazer em poucas décadas. O socialismo não é a proposta de paraíso na Terra, não é a proposta de ir um lugar onde todo mundo vai dar as mãos e fazer uma grande ciranda e vai todo mundo... Não, tem contradições, tem quem acha que está uma porcaria, tem tudo que tem aqui. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, mas não tem gente que ganha tudo e outros que ficam na miséria. Não tem gente morando na rua, não tem criança desamparada, não tem pessoas tendo que escolher se elas vão trabalhar ou se elas vão morrer de Covid. Eu acho que a ideia do socialismo é essa, né? Eu acho que é muito importante porque as pessoas, a maioria das pessoas, seja o trabalhador, seja o pequeno dono da loja, da padaria, também pensa isso, né? De que o socialismo vai mudar a vida deles. O socialismo não vai mudar a vida deles. O socialismo enquanto transição ao comunismo, né? Não vai mudar a vida dessas pessoas. Quem vai perder, talvez, se a gente possa usar esse termo, é o mega capitalista. É aquele cara que você nunca vê, né? Aquele cara que está andando no centro chique da cidade não é o grande capitalista. E a prova de que ele não é que você consegue vê-lo. Você consegue... Olha ali, aquele cara é rico. Não é, o rico mesmo, né? O grande rico que a gente está falando, é aquele cara que, sei lá, ele almoça um hambúrguer em Nova York, mas ele consegue pegar um jatinho para ir jantar em Paris. É desse cara que a gente está falando. Desse mega. Desse cara que ele não é o dono de uma grande empresa, ele é acionista de várias grandes empresas. É aquele cara que não sabe nem o que é dele. Ele tem alguém que serve só para comprar as ações para ele. É desse cara que a gente está falando. Nós, trabalhadores, pequenos empreendedores, a gente só tem a ganhar com isso. Isso não quer dizer que a nossa vida vai virar um mar de rosas. A gente vai ter que continuar trabalhando e tudo. Mas você sabe que se você tiver um filho, você não vai ter que ter a dor de cabeça de como que você vai cuidar desse filho. Você não vai ter que ficar juntando dinheiro para pagar uma escola de qualidade. Você não vai ter que escolher entre uma boa educação e cara e uma má educação só porque ela é gratuita. Não, a educação vai ser gratuita e vai ser de extrema qualidade para todos. Uma das críticas que se ouve, né, que diz que quando você tem muita política assistencialista, esse dinheiro vem de algum lugar, né? Então, ou seja, não é sustentável. Um país que tem uma situação econômica
difícil, que está passando por uma fase difícil econômica, não pode investir tanto em assistencialismo. O que salvaguarda que no processo dessa transição ainda se consiga produzir as riquezas? As sociedades socialistas, elas estão no mundo que é capitalista. Cuba, Vietnã, China, são sociedades socialistas, mas elas têm que comercializar com outras nações. Então, elas compram e vendem, né? Os Estados Unidos, a China é nosso maior parceiro comercial. Inclusive, gerou muito problema, né? Porque a ala ideológica do governo queria que acabasse com as relações com a China, né? Mas a ala mais coerente do governo, se é que dá para chamar alguma ala ali de coerente, falou, não, mas a China é nosso principal parceiro, como é que a gente vai ficar falando mal dos chineses toda hora, né? Se os chineses pararem de fazer comércio com a gente está ferrado. Então, a gente tem que entender que são países que estão ainda no mundo capitalista. Então, eles têm que ter relações comerciais com outras nações e a base dessas relações comerciais ainda é capitalista. Mas a produção dentro desses países, não. Porque aí, quem paga a conta, né? Os liberais adoram falar que alguém que não existe almoço grátis. Na verdade, vamos tentar ver de onde sai esse dinheiro do socialismo, tentando entender a nossa sociedade, de onde vai o nosso dinheiro. A gente vai entender como que eles vão ter dinheiro a partir do momento de a gente entender por que a gente não tem. Então, vamos lá. Lembra 2013, quando a gente foi para as ruas e gritou e berrou, né? Naquela época, foi publicada, se não me engano, no Le Monde Diplomatique Brasil, uma matéria dizendo que alguns economistas fizeram um cálculo. Pois bem, naquele mesmo ano, essa matéria colocava que o perdão das dívidas das grandes empresas, dessas grandes empresas que a gente está falando agora há pouco, não é o do sorveteiro, né? Não é do cara que tem o quiosque, mas é da grande fábrica, foi da ordem de R$1 trilhão. Então, o Brasil, e aí está falando só do governo federal, tem os estados e as cidades ainda. Naquele ano em que o Brasil precisava de 15 bilhões para atender os manifestantes da rua, naquele mesmo ano, o governo abriu mão de receber R$1 trilhão em impostos das grandes empresas. E aí se pergunta assim, mas como que abre a mão? Né? Leis foram criadas de perdão de dívida, de rolamento da dívida, de deixar a dívida para depois e tal. E você pode perguntar por que esses deputados fizeram essas leis. Porque esses deputados são financiados por essas grandes empresas. Quando a Dilma foi eleita a primeira vez, foi feito um levantamento, foi visto que isso era recorrente nas eleições sempre. A mesma empresa financiava tanto ela quanto o candidato opositor, né? Mas por que a empresa está financiando os dois? Por que a empresa não escolhe uma? Porque ela não precisa escolher uma. Porque ela sabe que aquele que ganhar vai estar devendo para ela. Quando a gente começa a entender por que nos falta dinheiro para fazer o mais básico, e a gente entende que nos falta dinheiro para fazer o mais básico, porque esse dinheiro é usado para atender a demanda dos ricos, a gente começa a entender por que sobra dinheiro nos países socialistas para eles fazerem o que estão fazendo. Porque eles não atendem às demandas dos ricos. É simples assim. A China, que é um grande país, né, com a maior população do mundo, ela produz muito, mas o fruto do que ela produz não vai para os bolsos de poucas pessoas. Ele fica à disposição da sociedade. Cuba, apesar de ser um país pequeno, produz muito menos por conta disso e por não ter toda a diversidade industrial que tem na China, por exemplo, ainda assim o que se produz não vai para o bolso dos ricos. E então o dinheiro fica mais à disposição das pessoas. Então você não tem que produzir a mais no socialismo. Pelo contrário, no socialismo você pode até produzir a menos, porque na verdade você não está perdendo dinheiro, você não tem uma grande torneira oculta em que o dinheiro fica vazando. Eu acho que mais um exemplo disso, para entender como que a gente perde dinheiro e como que eles não perdem esse dinheiro, há poucos anos, né, desde do Temer para cá, se falou muito daquela PEC da morte, né? Quer dizer, aquela proposta de emenda constitucional. O que era aquela proposta que foi aprovada, que está na Constituição? Era uma ideia de que o repasse que o governo faz para atender o que é básico das pessoas, cultura, educação, saúde, transporte, enfim, fica congelado por 20 anos. Então, olha só, o Brasil continua produzindo riqueza, só que a fatia dessa riqueza que ia para essas áreas, ela está estrangulada. Pode aumentar a quantidade de riqueza, mas aquela fatia que vai para lá vai ser quase sempre a mesma. Então, vai sobrar um dinheiro aqui. E aí, esse dinheiro que sobra aqui, as pessoas falam assim, não, mas isso é para pagar dívida, porque a gente tem que pensar como é a nossa casa. Se você tem uma casa, você não pode gastar mais do que você ganha,
porque senão você fica no vermelho. Essa comparação do governo com uma casa, ela é completamente equivocada, porque uma dona de casa, um dono de casa, dentro do exemplo que esses caras costumam falar, é engraçado porque é muito machista, né? Porque eles sempre falam a dona de casa, né? Eu acho muito... Eu lembro do Temer falando assim que melhor quem podia falar sobre economia são as mulheres, porque elas que vão no mercado. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Pô, o Temer não vai no mercado, caramba, né? Pegando esse exemplo que eles colocam, a dona de casa, né? A gente, na nossa casa, a gente não imprime dinheiro. Você não tem uma máquina na sua casa que você pode imprimir dinheiro. Ou você não pode você não pode fazer empréstimos no mercado financeiro. Você, Thiago, falando assim, olha, gente, eu estou precisando de um empréstimo, então eu estou pegando uma folha de sulfite aqui, estou escrevendo assim, ó, nota promissória. Você não pode fazer isso. Um governo pode. Então, um governo, a economia de um governo não é igual à economia de uma casa. O Estado pode, sim, gastar mais. Em algumas situações, o Estado pode até gastar mais do que ele ganha, porque ele está investindo em infraestrutura, e isso retorna. Então, essa comparação da casa do Estado com uma casa, ela é muito falha. Pois bem, essa PEC, quando foi aprovada, ela simplesmente diz o seguinte: todas as nossas necessidades básicas não vão ser mais atendidas na mesma proporção em que se produz riqueza, porque esse dinheiro vai para pagar dívida. Dívida de quem? Dívida dos bancos. Não são dívidas nossas. Não é o povo brasileiro que fez essa dívida. Essas dívidas foram feitas ao longo de décadas, como, por exemplo, o banco que está para falir, chega para o governo e fala assim, olha, mas se eu falir, o sistema financeiro entra em pane. Não, mas foi você que fez a dívida, né? Você que está falindo, você que tem que lidar com isso. Ah, não, governo, você tem que dar um jeito. Aí o governo vai lá e compra a dívida desse banco. O sistema financeiro cria formas de gerar dinheiro em cima de dinheiro, mas ele precisa de um laço. Que laço que é esse? É o próprio governo que dá esse laço. Então, esse sistema financeiro, a chincana financeira, ela não é produzida por nós. Não é a gente que devia pagar a conta, mas são essas pessoas que financiam os políticos. E é por isso que muito do que o Brasil produz de riqueza vai parar nesses bolsos e não vai parar no atendimento das demandas e necessidades das pessoas. Nos países socialistas, essa estrutura não existe, essa dinâmica não existe. Você não tem um sistema financeiro que amarra o orçamento público. Por isso que o orçamento público é usado pelas pessoas. Quando se faz essa pergunta, né? Se faz essa provocação, não existe almoço grátis, quem é que paga a conta? É muito fácil responder. Quem paga a conta é um fundo público que é soberano, que é das pessoas. Diferentemente da nossa sociedade, em que o fundo público atende ao interesse de grandes bancos e grandes capitalistas. Aí você pode me perguntar assim, mas por que as pessoas não sabem disso, né? Por que essas informações não chegam? Eu peguei o jornal e falei assim, abre o jornal. Aí a gente foi folheando página por página do jornal. Aí eu falei assim, quem que anuncia aqui? Aqui é a Volks, aqui é a Ford, aqui é o Bradesco. Eu falei assim, olha, quem banca os jornais são justamente essas grandes empresas. Você acha que essas grandes empresas vão deixar o jornal contratar um jornalista, um editor, que queira falar a verdade? Não é nem falar, eles não estão mentindo, eles só não estão contando a história toda. Eles vão querer falar da história toda ou eles vão falar só do que é interessante? O cara olhou e falou assim, realmente, né, quem paga a banda escolhe a música. Então, o problema é esse, a gente não tem no Brasil uma imprensa, a gente tem assim, na internet, como esse canal aqui, a gente tem esses pequenos veículos que tentam informar a verdade das coisas, mas os grandes veículos de mídia, não, esses têm dono. E é muito interessante, porque a classe trabalhadora, ela não compra jornal, ela para na banca para ver os títulos, né, para ver as manchetes. E isso é muito complicado, porque são essas manchetes que educam a gente, né? Educam homens, mulheres, crianças, com o que vê na TV, com jornais na TV. A gente é educado com apenas um lado da história. A gente não conhece os dois lados da história. E isso é muito, muito problemático.